Como que foi teu início ali de formação intelectual, digo, universitária? Por que você foi fazer direito, depois administração? Como é que foi teu começo estudantil aí da tua carreira? Bacana. Talvez nesse sentido não tem muito segredo, não. Fui fazer administração porque não sabia o que eu queria fazer da minha vida. Normalmente é isso que acontece. Normalmente é Quem isso. vai para administração está indeciso. E aí eu fui fazer um curso que era bastante abrangente, que pudesse ser um índice, e a partir daí, com a experiência, com a vivência, né, se colocando em marcha, perceber o que realmente me faria sentido. Né? Então, naquele momento, realmente não existia muito sonho, e talvez esse foi meu início de carreira. As portas se abriam, eu entrava, gostava, e talvez das qualidades aí é de se encantar e ter uma paixão por diferentes temas, e as coisas iam acontecendo. E foi assim que a saúde entrou na minha vida também. Foi sem querer, né? Como você leu, não fui um profissional que fez a educação em saúde, mas a saúde entrou na minha vida com 32 anos. Eu era um executivo da indústria química, de uma empresa americana, não tinha relação aí com a área de saúde, e eu recebi uma oferta para trabalhar nos Estados Unidos naquela empresa. E aí estava tudo direcionado para eu ir trabalhar lá em Houston, e nesse meio tempo eu recebi uma oferta para trabalhar aqui numa empresa brasileira, na área da saúde, que na época é o Grupo Fleury. E eu falei, poxa, o que eu vou fazer nos Estados Unidos, dar dinheiro lá para o pessoal do interior de Michigan, se eu estou tendo uma possibilidade de trabalhar com saúde naquele momento. Né? E até então, como eu falei, não tinha nenhum sonho, mas naquele momento talvez veio um significado e falou assim, peraí, eu posso estar trabalhando com saúde, fazendo bem para as pessoas, e ainda vão me pagar? Né? Que naquele momento eram duas coisas completamente dissociadas para mim. Fazer o bem para as pessoas era a partir de atividades sociais e projetos sociais que eu fazia, e trabalhar era onde eu ganhava dinheiro. Você já fazia os projetos sociais aos 32? Já fazia, não? Comecei na 6ª série. Oh, que legal. Comecei na 6ª série num asilo, e aí, falando de saúde agora que você falou, me lembrei, a gente cometeu alguns pecados, né? A gente ia todo mês passar uma tarde conversando com os idosos, e a gente levava suspiro para eles. Porque a gente imaginava que alguns tinham problemas de dentição, então suspiro seria algo fácil. Mas a gente naquela época não tinha consciência da diabetes, né? Uhum. Então espero que nenhum tenha tido algum problema com isso. Né? A intenção era das melhores, né, possíveis, né? Mas desde cedo é uma coisa da minha casa, que vem já dos meus pais, essa vontade de servir, que eu acho que está muito presente nos profissionais da saúde, né? De já desde cedo ter esse sonho de como é que eu posso estar servindo o outro, como eu posso estar à disposição, né? Boa, Paulo, queria aproveitar essa marca que você colocou da questão de servir ao próximo, do voluntariado. Como que foi isso na tua família? Porque você, desde cedo você é voluntário, 6ª série, isso é muito fora do normal. Nossa cultura, o brasileiro ele é muito solidário, a gente estava conversando isso, né? Mas nós somos pouco organizados nisso também, infelizmente, né? Como que era na tua família essa cultura de voluntariado? Legal. Eu acho que eu nasci do fruto desse amor, né? Meus pais se conheceram num projeto social. Que incrível. Que incrível. Na década de 60, onde eles ajudaram famílias que viviam numa situação de comunidade, né? Na época se falava favela, né? A desfavelizar aí várias famílias. E eles conseguiram inserir essas famílias novamente no mercado de trabalho. Então, acho que esse germe nasce já aí dos meus pais, né? E isso foi algo muito natural sempre na nossa vida, né? Minha, dos meus irmãos. E aí, como eu comentei, com 6ª série me veio essa ideia. Na faculdade fiz uma série de questões. Depois, por 10 anos, fui líder de um projeto social que chama Projeto Esperança, com outros colegas lá na Dalquímica. E depois, quando fui trabalhar com saúde, pude ajudar a nascer e fomentar alguns projetos, né? É um projeto lindíssimo que chama Voluntários do Sertão, que é um mutirão de saúde uma semana por ano lá no interior da Bahia. Então pude ajudar aí o Grupo Fleury e outros profissionais a fazerem, então. E até chegar aqui na pandemia, e durante a pandemia eu, minha esposa e uns amigos fundamos essa aí, que é a ONG Mais, né? Médicos e Amigos para a Integração Social, e ajudamos pessoal em situação de rua
e também pessoal refugiados, né? Como é que a gente ajuda essa vulnerabilidade. Então, sempre tem espaço na vida. Né? A gente consegue achar um tempinho para poder realmente estar a serviço, e a gente acha que fazer trabalho voluntário a gente está ajudando os outros, mas na verdade a gente também está sendo muito ajudado. Né? A gente aprende demais quando a gente está podendo fazer o bem para o outro e traz aqui um calorzinho e um sentido para a vida muito maior. Né? Espetacular. Lindo poder ouvir isso, Rômulo, porque eu queria fazer uma pergunta no início. É super incomum imaginar que alguém aos 32 anos, né, no auge da força, da juventude, dos sonhos, né, de crescimento, de avanço, deixa uma oportunidade de estar atuando nos Estados Unidos, porque isso agrega carreira, não tenha dúvida, né, e acaba optando por uma outra oportunidade aqui, mas não olhando para a empresa, para a oportunidade talvez material, mas para a oportunidade de servir. É algo que a gente costuma tratar no final das nossas conversas e nem sempre é tratado. E é muito bonito isso, está de parabéns, Paulo. Só isso é uma grande inspiração. O Paulo contando sobre essa referência dos pais, como isso é lindo. Agora, marcou profundamente. Marcou profundamente e foi fundamento para uma tomada de decisão importantíssima na vida, na carreira, no momento de vida, 32. Incrível isso, como isso ficou sólido. Eu quero aproveitar para explorar um pouquinho esse assunto, que não é tão comum a gente explorar aqui. Nós acreditamos muito, a gente já falou sobre isso aqui, Rômulo, em generosidade. Exato. Né? Generosidade, ela tem uma origem, né? Ela talvez para nós no português ela seja um pouco simplista, mas ela tem uma origem no latim muito profunda, né? Generosidade vem, o gen é de gente, de gene, de você, de alguém que teve bom nascimento para fazer, né? É algo assim bastante profundo. Nossa, a generosidade é muito lindo. Eu gosto dessa palavra, por isso tive um dia curiosidade de verificar a origem dela. Mas agora, mais do que a palavra, nós temos alguém aqui que expressa muito a generosidade. Como é que ao longo, né, ou pelo menos no início dessa carreira, nessa mudança de trajetória, que te deu essa consciência, como é que você avaliou? Foi mais intuitivo? Ou você falou, não, peraí, aqui dentro da minha missão pessoal, generosidade é um valor altamente importante, é por isso que eu escolho dessa forma? Nossa, excelente pergunta, Maicon. Eu acho que foi acontecendo de forma intuitiva e natural, né? Eu acho que, não sei, nunca estudei a generosidade, mas eu acho que a gente sente a vontade de, né? E talvez, pensando aqui na tua pergunta, ao longo da minha carreira, eu nunca olhei para pessoas como aquele termo horroroso em inglês, né? Head count. Né? Quantas cabeças tem aí na sua equipe ou na sua organização? Né? Head count, a gente conta gado, a gente conta galinhas, a gente não conta pessoas como head count. Né? Então, como é que a gente, interagindo com outros humanos, a gente tem a oportunidade de se encantar com a história do outro, com a experiência, a vivência, a biografia do outro, e ao mesmo tempo saber o que a gente pode estar aprendendo naquele momento, e a partir desse encontro, dessa pororoca de duas biografias, o que emerge, que dá vontade de a gente estar fazendo juntos. Né? Então, por exemplo, a história desse podcast é isso. A gente se conheceu. Poxa, o que dá vontade de fazer juntos a partir disso? Vamos gravar um podcast? Vamos. O que vem a seguir? Não sabemos. Mas a gente precisa estar disponível, precisa estar pronto para o outro e aberto para poder estar aprendendo com o outro. Né? Eu acho que desde o meu início de carreira sempre tive essa curiosidade e vontade de estar com gente e estar com pessoas. Né? E hoje em dia, na minha atividade principal, que é a atividade de consultoria, a gente tem um propósito bem profundo, que é como que a partir da arte do encontro, o encontro consigo mesmo e o encontro com o outro, a gente pode ajudar o mundo a ser mais fraterno, mais justo e mais equânime. E como é que a gente pode ajudar a levar isso para as organizações? Sejam elas com fins lucrativos, capital aberto, empresas familiares, não interessa. Mas como que existe muita humanidade dentro das organizações que em algumas ainda estão embaixo da mesa. E como é que a gente ajuda a falar sim sobre isso nas organizações, a viver isso, e por que não, em várias organizações a gente também fala sobre amor. O amor não é só em casa.
Mas também nas 8, 10 horas que a gente está a serviço de uma organização ou de um outro propósito mais coletivo, como é que a gente também pratica isso no nosso dia a dia com quem está ao nosso lado, né? Então, para mim, tudo isso é generosidade, de você estar com esse olhar aberto, disponível e também com a humildade de saber que você está permeável para estar aprendendo a partir dessa interação e muito atento para aquilo que está emergindo. Vendo os sinais, porque a partir disso, o que será que vai nascer de novo?